E aí, pessoal, vamos lá? Falar um pouco sobre a responsabilidade dos servidores públicos. Seguinte, a lei prevê que o servidor que comete infrações se submeterá a algumas sanções. Pelo cometimento da infração, o servidor público deverá ser punido, sendo que uma única infração pode ensejar a esse servidor até 3 sanções. Então, ele pode ser punido mais de uma vez por um único ato infracional praticado. É porque esse ato pode ensejar ele sanções de natureza penal, também pode ensejar sanções de natureza civil e ainda pode ensejar sanções de natureza administrativa. Então, ele, pelo mesmo fato, pode responder penalmente, civilmente e administrativamente. Ele comete uma infração e essa infração pode ensejar ele qualquer uma dessas sanções. Inclusive, ele pode ser punido em uma e absolvido em outra. Não é considerado uma decisão contraditória. Ele pode ser punido em todas elas e isso não é considerado bis in idem, porque a regra geral é que as instâncias penal, civil e administrativa são independentes entre si. A regra da independência das instâncias é decorrência do fato de que cada uma dessas instâncias tem o seu fundamento, né? Então, uma não interfere na outra. A decisão proferida em uma instância não vai interferir nas decisões a serem proferidas nas outras instâncias. A regra geral é isso. As instâncias penal, civil e administrativa, elas são independentes entre si. Tá? Cuidado com pegadinha. Peguei uma prova do CESP uma vez que dizia que as instâncias penal, civil e administrativa são interdependentes entre si. Isso é sacanagem, né? Com todo o respeito da palavra. Mas a ideia não é de interdependência, é de independência. Ou seja, uma instância não interfere na outra. Como eu te falei, os fundamentos dessas instâncias são absolutamente diversos. A lei diz que o sujeito responde na esfera penal se ele tiver cometido um crime ou contravenção no exercício da atividade. Então, se no exercício da atividade ele tiver praticado um crime ou contravenção, ele vai responder na esfera penal. Ele responde na esfera civil se ele tiver causado um dano ao erário ou a terceiros, né? E ele responde na esfera administrativa se ele tiver cometido uma infração administrativa regulamentada no estatuto desse servidor. Então, só para você entender, imagine que ele pode ter cometido uma infração administrativa que não esteja capitulada na legislação penal como crime. Então, esse servidor que cometeu essa infração administrativa, ele vai ser absolvido na esfera penal pela atipicidade da conduta, porque não é crime, mas ele vai ser punido na esfera administrativa. Por quê? Porque é uma infração administrativa. Então, como os fundamentos são diferentes, a decisão de uma instância não pode embasar ou influenciar na decisão da outra instância, tá? Então, a ideia é de que as instâncias penal, civil e administrativa são independentes entre si. Uma não interfere na outra. Tem exceção. Então, a lei regulamenta que, caso o servidor tenha sido absolvido na esfera penal, por inexistência do fato ou por negativa de autoria, então, a absolvição na esfera penal por inexistência do fato ou negativa de autoria impõe obrigatoriamente a absolvição também na esfera administrativa. Então, caso esse servidor tenha sido absolvido na esfera penal, categoricamente, por inexistência do fato ou negativa de autoria, ele precisa ser absolvido nas outras instâncias, inclusive na instância administrativa. Atenção, que as outras hipóteses de absolvição penal não interferem. Então, a tipicidade, falta de prova, não vai interferir. Mas, se a absolvição penal se deu categoricamente pela inexistência do fato, o fato não existiu, ou, em virtude da definição da negativa de autoria, ele não foi o autor desse fato. Nesse caso, a absolvição penal impõe obrigatoriamente a absolvição também
na esfera administrativa. Inclusive, se a esfera administrativa já tivesse sido concluído e ele já tinha sido demitido, ele vai ser reintegrado. Tá? Então, imagina que já puniu administrativamente, ele já foi demitido, porque a gente sabe que uma instância não espera a outra. No final, absolvido por inexistência do fato negativa de autoria na esfera penal, ele deverá ser reintegrado ao cargo, porque essa penalidade administrativa não pode se manter diante dessa situação de exceção à regra da independência das instâncias. Tá? Também, a jurisprudência entende que se ele for condenado na esfera penal por crime funcional, e não é qualquer condenação, ele foi condenado na esfera penal por crime funcional, essa condenação também impõe uma condenação na via administrativa, ok? Além de tudo isso, eu queria lembrar a vocês que o servidor que responderá pelos seus atos, ele pode falecer. E aí, nesse caso, os herdeiros e sucessores, nos limites da herança, responderão pelo ato infracional. Então, as sanções de natureza patrimonial se estendem aos herdeiros e sucessores do servidor falecido, nos limites da herança transferida. Ok? Valeu, pessoal.